Pilatos interroga Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhes: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti essas perguntas, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente os principais sacerdotes que te entregam a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, perguntou-lhe Pilatos. Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Quereis, pois, que vós solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não, este, este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou apresentá-lo, para que saibas que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem, no, ao verem no, nos principais sacerdotes e os seus grandes gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai a vós e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais aterrorizado ficou. E tornando entrar no pretário, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a, a ti maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurou soltá-lo, mas os judeus clamaram: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe-lhe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era aparecer a, e era a para Seve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: Fora, fora, crucificai-o, disse-lhes Pilato. Hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais sacerdotes. Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado.
Acho que até o 23, né? Ela Não, falou. não, é até aí mesmo. Ah, tá. É até aí Eu, mesmo. eu depois eu 16. não. Ai, muito triste essa palavra. Ah, eu acho uma das palavras mais bonitas que tem a, o personagem Pilatos, para mim, é um personagem muito enigmático, sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas uma das provas que Jesus existiu, quando eles achavam que não tinha, né, tudo isso, é que foram encontradas, por exemplo, em Cesareia, foi encontrada uma pedra, que era a maneira como a gente faz hoje, um monumento e coloca ali uma placa, né? Em Cesareia tem uma placa de pedra falando que Pilatos estava oferecendo a César, né, determinada homenagem ali, né? Então, a prova histórica, né, de que esse Pilatos existiu, de que esse Pilatos exercia autoridade dentro de Roma, né? Pilatos é um personagem bem enigmático, né? Então, queria que para vocês primeiro falassem o que vocês viram para mim nesse texto, o personagem, claro que é sempre Cristo, mas o personagem que não é Cristo é o Pilatos, né? Eu queria que vocês me falassem qual é a impressão que vocês têm deste Pilatos, dessa conversa, né? Abre o microfone, gente, agora pode abrir. Eu tive a impressão que ele estava naquela crise que a gente já falou aqui, que ele não sabia muito bem quem ele era, que ele estava ali perdido entre a autoridade dele, o pedido dos sacerdotes judeus, né? E que ele não estava com dificuldade de se posicionar ali quando ele realmente se deu de frente com a verdade, né? Que ele ouviu Jesus falando e eu acho que esse posicionamento de Jesus diante dessa situação, né, essa aceitação de Jesus, acho que deixou ele, desse saber de Jesus, do que viria, de como Jesus estava passando por tudo isso, e com tanta certeza de quem ele era, né, e eu achei Pilatos assim, sem entender muito bem quem ele era e o que ele fazia com essa situação, e que quando Jesus comenta com ele, porque eu fiquei imaginando que aqui a gente tem um pequeno pedaço, né, da conversa, que talvez a conversa ali com Jesus tenha sido muito mais profunda, muito mais extensa do que isso aqui, e que ele realmente viu essa verdade, ele acreditou em Jesus ali, né, mas nessa dúvida, ele optou em seguir o papel social que ele fazia, que era de quem mandava, de quem colocava a ordem, né? De quem seguia. Quando ele pergunta para Barrabás, aqui na mensagem fala que Barrabás era um revolucionário judeu, né? Já vi filmes também que mostram Barrabás como aquele que brigava pela liberdade de Israel, né? De Jerusalém. E aí eu fiquei imaginando o quanto para o governo romano ter Barrabás preso era importante, né? Era uma vitória sobre essa revolta, né? E libertar Barrabás deve ter sido é como libertar hoje um culpado realmente, né? Como a gente ficou aí indignado quando muitos políticos foram libertos, né? Então acho que foi uma decisão difícil para Pilatos, né? Ter que libertar Barrabás e crucificar Jesus, mas que ele, sem saber, sem ter a certeza de quem ele era, ele acabou seguindo o papel dele, o papel humano dali que ele estava naquele momento vestido De de autoridade. autoridade. Muito bom, muito bom. Quem mais gostaria de falar de Pilatos? Vocês leram esse texto observando Pilatos? Também é uma boa pergunta.
Sim, e para mim me pareceu assim, o tempo inteiro um homem amedrontado, né? Ele tinha medo dos dois lados, né? Medo, a decisão dele poderia tanto provocar uma revolta maior dos judeus e medo por ele mesmo, assim, ele em vários versículos aparece ele dizendo, falando, ele temeu, né? Porque Jesus era estava ali na frente dele, mas mesmo naquela condição, né? Apanhando, mesmo afrontava tudo aquilo que Pilatos era, né? Então Jesus mesmo quieto, ele não deixava Pilatos sobressair, né? Então ele temeu o tempo inteiro, ele ficou temeroso. E tem aquela que a esposa dele, né, fala, não lembro exatamente como é que foi isso, mas ela fala para ele, eu tive um sonho, né? Não se envolva com esse homem, né? E eu acho que ele temeu o tempo inteiro. É muito interessante essa história, essa que você trouxe, né, da esposa. Vou achar a referência aqui e já falo. E que mais a questão do desenrolar, vamos pensar nisso agora. O desenrolar da conversa. Vamos tentar pontuar como é que começou essa conversa com Jesus, como é que ela foi se desenrolando até chegar no momento em que ele manda crucificar? Quem aí pode dizer como é que foi o start, o início dessa conversa? Pensa aí, não é Jesus, o nosso Salvador, era um preso que chegou para ele, trazido pela mão dos judeus, tá bom? Então, pensa aí, como é que começa essa conversa? Começa com uma pergunta, né? Como sempre, as perguntas estão presentes, né? Pilatos faz a pergunta para Jesus: És tu o rei dos judeus? E aí Jesus responde: Vem de ti mesmo essa pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Eu estou com a tradução Almeida, né? Tá bom. Não sei como é que está nas outras. Mas sempre as perguntas. A gente vai ver, eu até grifei aqui várias perguntas, como você mesmo ensina a gente aqui, ir grifando as coisas, né? Então, ele começa questionando Jesus no cerne da questão. Estão dizendo aí que você é o rei, né? E aí Jesus questiona ele, responde com outra pergunta. E essa pergunta vem de você ou alguém falou isso a meu respeito? Né? Então, duas perguntas começam a conversa. E aqui na Bíblia, na nova versão transformadora, é a mesma coisa, mas eu acho que ficou mais claro, talvez, esse começo. Ele fala assim: Você é o rei dos judeus? E Jesus fala diretamente: Essa pergunta é sua ou outros te falaram a meu respeito? Aí Pilatos responde com mais uma pergunta. Ele fala: Por acaso eu sou judeu? Eu sou judeu. O que quer dizer essas três perguntas aí? Vamos pensar entre nós aqui. O que significa as três perguntas? Bom, ele está dizendo que quem disse isso são os próprios judeus, porque ele fala, por acaso eu sou judeu? Porque Jesus pergunta, vem de você ou outros te falaram? Então aqui ele responde quem falou para ele, por acaso eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Isso. Quer dizer, Desde o começo, Pilatos já está falando isso para ele. Ele queria devolver Jesus para os judeus, vão lá e fazem o que vocês quiserem fazer com ele, né? Assim, ele já queria se livrar daquilo, porque na verdade para ele aquilo não tinha significado como sendo realmente né, de transgressão, né? É isso mesmo. Para ele, para a lei romana, Jesus não tinha feito nada, precisava se enquadrar numa lei romana para ser julgado pela lei romana. Uma coisa bacana da gente perceber dos romanos, inclusive boa parte do direito mundial veio da lei romana, né? Era essa questão da fidelidade à lei romana, aos crimes previstos nesta lei.
Entendeu essa questão? Roma não era uma aldeia, vamos dizer assim, injusta, que podia ser feito de qualquer jeito. A gente vai observar muito isso nas atitudes de Paulo, né? Quando Paulo começa a falar sobre a sua cidadania romana, por exemplo, ele é tratado, porque lá ele sabia como é que ele não poderia ser açoitado antes de ser perguntado se ele era cidadão romano, por exemplo, né? Quando ele fala, não, vocês bateram em mim sem perguntar quem eu era, agora não vão me liberar, não, vem aqui, eu quero que o chefe venha aqui que eu quero falar com ele, né? Então, existia uma lei, uma sociedade bem organizada, se a gente for pensar em termos dessa organização social. Embora existissem as atrocidades, tudo isso, mas existia essa organização. E Pilatos, ele é uma ponta de Roma nesse território. Ele nem é o maior dentro desse território. Se vocês forem olhar alguns sinóticos, tem os reis, né? Tem Herodes, ele manda, tem até um texto que fala que ele manda para Herodes, Herodes devolve para ele, né? Esse texto, se eu não me engano, é de Lucas, que faz essa volta, esse vai e vem. Mas Pilatos, ele era tipo assim, uma autoridade mediana, né? Sabe? Ele era um juiz, vamos dizer assim, um juiz, e a função dele era garantir o território romano, garantir o poderio romano e deixar a coisa mais em paz possível. Ele não queria saber de deixar, porque imagina, um território enorme como era o de Roma, né, que se expandia grandemente no mundo. Imagina quanta revolta tem, quantos focos. E Roma, se ela vai lutar contra todos esses focos, ela cai. Então, o objetivo dele era manter o mais tranquilo possível. Tá? Esse é o papel de Pilatos aí dentro dele. Mas ele exercia uma autoridade, sim, ele podia mesmo. Sim. Como ele diz, eu posso te mandar prender e posso te mandar soltar. Né? Ele tinha essa autoridade, isso pertencia a ele. Né? Bom, bacana, tudo que vocês falaram até agora. Agora, a resposta de Jesus, depois que ele fala, acaso eu sou judeu, o seu próprio povo é que trouxe você para ser julgado. Aí ele fala, então por que o seu povo trouxe você para ser julgado? O que você fez? E aí, como Jesus responde a isso? Vamos lá. Como sempre, mostrando que o reino dele não é daqui, né? Então, ele não é rei de um povo que está físico só. O meu reino não é daqui, não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os outros estariam brigando por ele, mas como para que não fosse entregue. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, acho que aqui ele está já mostrando a consumação, né? Fica tranquilo. Fica tranquilo que quem me entregou aqui as mãos, né, não são desse povo, desse reino terreno, né? É engraçado que o que eu vejo Jesus falando com ele aí, a Dilsa disse no começo, e depois a Mara falou também, sobre a questão da autoridade, né? Sobre a questão da identidade de Jesus, a clareza da identidade de Jesus, que não está com a mesma clareza, né? A identidade de Pilatos para ele mesmo, né? Ele sabe o que ele tem que fazer. Isso aí é uma coisa bacana da gente refletir. Pilatos, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe quem ele é. No nosso mundo moderno, a gente... A Esther está dizendo que estava problema no áudio, mas agora ela tá bem. Então, pode entrar quando quiser, Esther. No nosso mundo moderno, a gente está vivendo uma crise de identidade. Isso é muito claro na nossa sociedade moderna, né? E, aliás, não é de hoje, né? Mas na nossa sociedade talvez seja mais gritante, porque a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer, né? A gente tem muitas tarefas, e essas tarefas vão definindo para nós, talvez, quem nós somos, né? Então, quando alguém pergunta quem você é, você diz todas as tarefas que você cumpre, mas você não consegue olhar na sua essência
e reconhecer você como parte da história da humanidade, como parte do projeto de Deus, falando já para os cristãos, né? Então, essa crise de identidade, ela fica mascarada por uma série de tarefas que eu faço. Então, quando alguém me pergunta quem eu sou, dependendo do lugar, eu digo a minha profissão, ou eu digo o nome dos meus filhos, ou eu digo o nome do meu marido, ou eu digo a igreja que eu pertenço, as coisas que estão exteriores a mim. A identidade é algo que está interior a mim. Então, quando alguém me pergunta qual é a minha identidade, não é algo externo, não pode vir de uma referência externa, mas de uma referência interna. Isso define a minha identidade. E há uma dificuldade monstra da gente buscar essa identidade, porque a gente não tem olhar para dentro, a gente tem olhar para fora. O excesso de informação, o excesso de vídeos, o excesso de tudo para fora faz com que eu não olhe para dentro. Então, isso é muito importante para a pergunta que Jesus faz, a pergunta que Pilatos faz para Jesus, né? Ele fala, então você é rei? Quando Jesus responde isso para ele, né? Meu reino não é deste mundo, se fosse meus ministros, ou aqui na minha tradução diz que os meus seguidores lutariam por mim, né? Os meus ministros viriam, dariam ordens, né? Porque eu sou rei, né? É isso que Jesus está dizendo, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Então Pilatos faz uma pergunta para Jesus, então você é rei? Qual é a resposta de Jesus? E ao próprio Pilatos seria revelado se ele era rei. Não, lê tudo, essa tudo bem, ele está falando, mas o que ele diz mais? Ele veio a esse mundo para dar testemunho da verdade, para trazer a verdade. Isso é uma coisa super chave na história do mundo, a verdade. Pilatos responde, essa resposta de Pilatos não é uma pergunta, é uma pergunta retórica. Toda vez que a gente faz uma pergunta retórica, a gente já está dando a resposta, certo? Professora Adriana, estou falando direito? Adriana é professora, pode me corrigir aí, Adriana. Então, quando eu faço uma pergunta retórica, eu não estou perguntando, certo? Eu estou respondendo. O que nos diz essa resposta de Pilatos? Qual é a resposta primeiro? Que é uma pergunta. Continuou sem saber quem era Jesus. Mas ele pergunta uma coisa. O que ele pergunta? O que é a verdade? O que é a verdade? O que significa que ele não entendeu que Jesus é a verdade. Perfeito, mas pensando agora na nossa realidade e na realidade de Pilatos também, na realidade humana, o que significa perguntar o que é a verdade? Quando eu falo o que é a verdade, o que eu estou querendo dizer? Vocês estão cansados de ouvir isso aí. Então, mas na minha percepção, o mais forte é o que a humanidade não sabe. Qual é a verdade? E Todo hoje a mundo gente quer. É a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro. Então, assim, nós não sabemos, nós, humanidade, o que é a verdade. Jesus é a verdade única. Ele é a verdade. Eu vou dizer uma coisa assim para ficar um pouco mais preenchido isso que a Esther disse. É exatamente isso. Sobre a minha verdade, sua verdade, que é um tema muito, muito atual, né? A verdade não é absoluta. Essa é a fala de Pilatos. A verdade não é absoluta. Tudo bem? O que ele quer dizer com isso? A verdade não é absoluta. Por que no mundo moderno e no mundo de Pilatos, a verdade não é absoluta? Porque é para me justificar, né? A minha verdade me justifica. Eu tenho uma outra coisa a mais aí, Steph. Fala, Adri.
Eu entendo quando a gente fala que essa verdade, né, não é absoluta, entra na nossa crise de identidade, né? Porque cada um tem a sua verdade e cada um vai viver na vida essa verdade. E aí a gente encontra essa confusão aí de que a gente percebe assim que a gente vê o aumento do caso de depressão e ansiedade, tudo é por falta desse reconhecer quem sou eu de verdade. Porque Uhum. quando eu falo que a verdade não é absoluta, cada um pode carregar. Então, aqui para os líderes religiosos, na verdade deles, Jesus era culpado, né? Aham. Dentro dessa verdade. Para Pilatos, ele estava mais confuso ainda, né? Até eu falei, eu estou ficando confusa com essas respostas de Jesus, né? Jesus podia ter sentado com ele e falou, ó, vou explicar, que nem a Edith está fazendo aqui, ó, direitinho. Você não vai ter mais essa crise. Uhum. E Pilatos estava tão confuso nessa que a verdade não era absoluta, que ele não conseguia julgar Jesus, Aham. né? A gente sabe que tem um plano maior, mas qual que era a verdade de Pilatos? Era agradar quem pudesse sustentar ele no cargo, né? Então, Sim. quando esse dia eu estava conversando com a gente falando um pouco dessa crise toda, eu falei que o Evangelho, a Bíblia, é o único livro que toda hora alguém quer trazer a sua própria verdade para dentro do cristianismo, né? Se você for ver outras religiões, não existe essa nova interpretação, essa nova aplicação, né? Cada um que lê busca dentro da sua própria verdade. Tem uma coisa que você falou aí interessante, que é o gancho que eu queria pegar. Você falou assim, a gente que acredita em algo superior. É aí que está o detalhe dessa conversa, gente, sobre a verdade. Por que a verdade tem que ser relativizada para o ser humano? Porque o ser humano é datado, ele é histórico, ele é regional, ele tem a palavra moderna, cosmovisão, né? A verdade relativa, e isso tem a ver já com o Éden. Olha para vocês verem como a história de Deus é conectada. Isso tem a ver com o Éden. Quando Satanás tenta Eva no pecado, ele diz que se ela comesse, o que ia acontecer com os olhos dela? Certamente ela não morreria. E o que ela ia acontecer com ela? Os olhos se abririam, ela teria conhecimento, né? Ela saberia o que é a verdade. Seria como Deus, que sabe julgar o bem e o mal, que sabe o que é a verdade, né? Essa relativização da verdade, ela tem a ver com o nosso pecado original. E como é interessante João colocar esse diálogo nesse momento em que estaria sendo restaurada toda a verdade do céu, a verdade. Quando Jesus fala para Pilatos aqui, isso aqui é uma declaração de uma profecia, de um cumprimento de uma profecia tão real, né? Parece que tem um detalhe dentro do texto, né? Esse diálogo, às vezes, a gente nem passa meio por cima, mas quando Jesus declara para ele assim, de fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade, né? E todos os que amam a verdade ouvirão a minha voz, né? A verdade da história da humanidade, a verdade de que há um Deus que escreveu a história, a verdade que existe um outro plano, uma outra realidade, a verdade de quem conhece a história, porque foi quem escreveu a história, que sabe todas as eras e todos os tempos. Para nós, a verdade sempre é relativa, sabe por quê? Porque para nós somos temporais. O que era verdade, por exemplo, se você se apega à lei, o que era verdade, escravidão, por exemplo, na época de Cristo, não é verdade hoje. Hoje a gente não aceita a escravidão.
né? Apóstolo Paulo fala lá, está, de certa forma, defendendo a escravidão. Por isso que não dá para a gente pegar a verdade e colocar nas nossas leis humanas. A verdade só pode ser conhecida em Deus, na lei divina, em Cristo. Por quê? Porque eles estão fora da cronologia. Jesus não é datado, embora ele divida a história e ele se date no nascimento e na morte, Jesus está superior ao tempo. Ele está antes da cronologia. É o que João fala lá no primeiro capítulo. No princípio, no primeiro versículo, no princípio era o verbo. Né? Esse diálogo de Pilatos e de Jesus, ele é muito mais profundo do que simplesmente a gente olhar para Pilatos e julgar Pilatos. Ele não entendeu, ele não viu quem era Jesus. Não é verdade isso para nós. Isso não pode ser verdade para nós, porque a gente não sabe o que mexeu dentro de Pilatos. Agora, o importante nesse texto é o diálogo entre Jesus e Pilatos, porque é esse diálogo que a gente tem que travar com Jesus. Jesus, eu quero saber, eu quero conhecer a verdade. E Jesus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que liberta? Né? A verdade que liberta, qual é a nossa terra prometida por Deus? A nossa terra prometida por Deus é entrar no descanso dele. E o que é entrar no descanso dele? É estar na presença de Deus. O que é estar na eternidade? É estar na presença de Deus. E qual é a verdade? A verdade é que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, é a única coisa que me propicia entrar na terra prometida, entrar na presença de Deus, sair da cronologia e entrar na vida eterna. Ter uma visão histórica da humanidade a partir do céu e não a partir da terra. Porque a partir da terra eu fico olhando as verdades de cada tempo, mas a partir do céu eu entendo a história. O convite de Jesus aqui para Pilatos, e aqui foi antes dele ser espancado, né? Aqui ele só tinha lá levado os tapas, os safanões, mas ele não tinha sido aquele martírio, né? Foi antes dele ter feito esse martírio, né? Aí Pilatos, quando responde para ele o que é a verdade, Pilatos volta, aí sim, né? Aí a gente pode julgar Pilatos, né? A Esther falou do Pilatos, ele não conhecia a verdade, aí sim. Quando Jesus está falando para ele dessa beleza da verdade do céu, ele puxa para a terra e fala o que é a verdade. Né? Quantas vezes no Evangelho de Cristo a gente faz isso também? Quantas vezes Deus pede para que a gente olhe para aquilo que está acima do sol e a gente puxa para a nossa bênção? A gente puxa para o nosso dia a dia. Por quê? Porque nós estamos presos na cronologia. Né? Isso é errado? Não é tão errado. Porque Deus sabe da nossa necessidade, da nossa carência pequena. Mas o convite de Jesus continua sendo o mesmo. Olha para a verdade. Eu sou a verdade. Volta para a verdade. A verdade relativa é a verdade humana. Estou te falando da verdade absoluta, da verdade divina, né? Então, esse texto é muito rico, né? Tem muita coisa que dá para explorar a partir desse texto, certo? Falei demais, para variar. Bom, aí, só para a gente não perder aqui, porque estamos terminando, né? O Pilatos manda bater em Jesus lá, manda açoitar, né? A impressão que eu tenho, vê se vocês têm a mesma impressão, é que ele fala, eu vou bater nesse cara, vamos ver se esse cara desanima dessa retórica toda, e depois eu libero ele, né? Eu acalmei os judeus, daí eu libero ele. Vocês tiveram essa impressão também? Uhum. Só que aí os caras batem, açoitam, põe coroa de espinho, põe capa vermelha de púrpura, né? Capa vermelha. Faz toda... Eu fico imaginando essas cenas, sabe o filme lá das Crônicas de Nárnia?
quando eles prendem o leão, né? O leão lá para fazer o sacrifício, que eles estão todos felizes, se achando. Eu fico imaginando mais ou menos essa cena, sabe? Os caras, imagina, um guardinha com autoridade sobre o rei do universo. Olha que doido isso, gente. E Jesus calado. Isso é muito doido, gente. Isso aí não tem nada a ver com o poder humano. Não tem nada a ver com a ONU, com Nações Unidas, não tem nada a ver com isso. Imagina um guardinha lá, que ninguém, não tem nem registrado os nomes deles, se achando autoridade, batendo no outro, né? Espancando, gozando, tirando sarro, pôr na coroa de espinho, né? Diante da verdade, né, do Rei do Universo. Bom, e aí já é uma outra figura que vem para Pilatos, já é esse Jesus espancado. Agora vamos pensar nessa conversa? Esse Jesus que veio espancado, humilhado, com coroa de espinho, é esse Jesus que vem para Pilatos agora. E aí vamos ver a conversa dele. Ele fala lá com os judeus, né? Os judeus falam, não, a gente quer que crucifica, mas esse não é o rei de vocês? Não, não é nosso rei, não. Crucifica. Quem que vocês querem que liberte? Ah, a gente quer o bandido. Alguém falou aí, foi a Dilsa que falou que solta os políticos corruptos, né? Não, a gente quer... Vocês querem alguém que vai fazer o bem para o povo? Não, a gente quer o bandido. A gente quer é o bandido que é bom. Não é bandido, não. A gente que achou que não era, né? Deixa eu largar meu lado político de lado, vamos continuar no espiritual, que é melhor. Bom, ele leva Jesus de volta, aí depois disso, quando os judeus falam uma coisa que chama muita atenção dele, né? Os judeus falam para ele assim, eu considero ele inocente, Pilatos fala, e eles falam assim, pela nossa lei ele deve morrer, porque a si mesmo se chamou Filho de Deus. Aí essa conversa já deixou Pilatos pior, né? Que aí, além da questão política, tudo, tem essa questão espiritual, né? E aí ele leva Jesus de novo para dentro do pretório, né? E aí ele começa a conversar, e vamos ver, o que ele pergunta para Jesus, aí no versículo 8 do capítulo 19, 9 do capítulo 19. De onde você vem? Essa é uma pergunta boa, né? O cara acabou de ser que falaram que ele é filho de Deus, que ele se diz filho de Deus. Peraí, de onde que você vem, cara? Aí Jesus faz o quê? Fala nada, né? Nada. E aí ele usa da carteirada dele. E aí o que ele faz? Carteirada básica de Pilatos. Eu tenho autoridade. Olha aí, Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar? Você tem certeza que você quer continuar levando tudo isso? E para te crucificar, a escolha é sua. E Jesus fala para ele o quê sobre a autoridade dele? Que até a autoridade dele foi dada dos céus, de cima. Porque ele fala, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O que quer dizer essa frase final aí? Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Olha, gente, isso no meio dessa confusão, hein? O que quer dizer isso? Pois é. Por que Jesus fala isso para Pilatos? Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Porque quem estava entregando ele era o próprio povo judeu, né? Para quem ele tinha ido, né? Em outra parte das escrituras a gente vê lá, né? Aquele a quem ele chegou não recebeu ele, né? Os dele não o reconheceram, né? Pensa na Então, realidade, Dilson, agora, no momento. Por que ele fala isso para Pilatos?
Qual é a Porque intenção de Pilatos Jesus? não é, porque Pilatos não é judeu, porque Pilatos é romano. É romano. Isso dá para Pilatos o quê, assim? Que tipo, por que isso é importante ele falar para Pilatos? Porque Pilatos está ali como um marionete na mão de Deus, cumprindo um papel que Jesus sabe qual é, mas Pilatos está ali perdido, sem saber o que ele faz, mas Eu vou Pilatos, ajudar só porque o tempo está acabando. A Adriana ia falar alguma coisa. Jesus fala isso para Pilatos, porque Jesus está dizendo para Pilatos: continua fazendo o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso. Igualzinho Jesus falou lá no... ele até perdoa Pilatos. Ele fala, não fica preocupado com o seu pecado, em outras palavras. Você continua fazendo o que você tem que fazer. É igual quando a gente leu lá no momento que vão prender Jesus, sou eu. Eu vou para trás. Né? Pilatos está tão amedrontado contra aqueles soldados. Diante daquela figura, gente, apanhou com coroa de espinho, com tudo esse equilíbrio de identidade, de saber quem era, do que tinha que fazer, do seu propósito. Isso amedronta Pilatos, aterroriza Pilatos, aterroriza a gente se a gente não estiver conectado a ele. A história, o apóstolo Paulo fala isso também, a história de Jesus é loucura para o mundo. Que tipo de autoridade suprema é essa? Né? Então, é isso, faz o que você tem que fazer, é isso que Jesus está dizendo para Pilatos, faz o que você tem que fazer. Estou te liberando, o maior pecado não é o seu, filho. Vocês estão tudo debaixo do problema aí, né? Bom, aí ele volta, olha que interessante, como isso mexeu com ele, né? Ele volta e fala, eu quero soltar esse homem, porque eu não vi nele nenhum pecado. Aí o pessoal fala, não, se você soltar, você não é amigo de César, você está desrespeitando, olha aí como eles são sagazes, aí eles vão para a lei de César. E aqui eles não estão negando só Jesus, hein? Vamos ver esse final aí, porque eles não estão negando só Jesus, eles estão negando a história deles. Olha aqui, não, se você fizer isso, você não é amigo de César. Ao ouvir isso, olha a cena que Pilatos faz para garantir a sua autoridade. Ele vai no tablado de pedra, né? Ou seja, ele vai no tribunal oficial de Roma. Aí ele está dizendo aqui, quem manda? Sou eu. Vocês estão questionando a minha autoridade? Esse lugar, o Gábata, né? Gábata, ele é a... pensa no tribunal antigo, o tribunal do STJ, vamos dizer assim, que a gente, STF, perdão, que a gente sempre vê na TV, que os ministros ficam no lugar mais alto e quem vai falar fica no lugar mais baixo. É isso que ele está, essa representação, entende? Era sobre pedra, né, uma coisa firme, não era uma cadeirinha, era uma coisa firme. Aí ele vai lá, em cima do Gábata, e era perto do meio-dia, e ele fala assim, vejam, aqui está o vosso rei. A autoridade romana está dizendo isso. Veja, aqui está o vosso rei. É doido isso, não é? A autoridade romana está dizendo isso. O gentio, vamos dizer assim, o de fora. Hoje em dia a gente vê muita gente clamando e dizendo que Jesus é o rei fora da igreja. E a gente às vezes está dentro da igreja, fala, não é o nosso rei, porque a gente fala diferente, né? Olha que forte essa figura, né? Veja, aqui está o vosso rei. E o povo de Deus grita, fora! Fora com ele, crucifica-o. Aí ele fala, o quê? Eu vou crucificar o vosso rei? E aí eles falam, não temos outro rei senão César. Isso, gente, isso para o povo judeu
teocrata, ligado à teocracia. Era Deus, na lei deles, diz a ninguém dizer que outro é vosso Deus, que outro é que vocês adoram, que outro é vosso rei. Pela lei dos judeus, eles queriam matar Jesus porque ele se fez filho de Deus. Mas eles mesmos dizem, não temos outro rei senão César. Vocês imagina Jesus ouvindo tudo isso, gente. Tudo isso. O povo de Deus, os escolhidos, né? Não temos outro rei senão César. Com essa fala, Pilatos, claro, amedrontado de ser chamado de dissidente, de ter libertado, porque eles iam fazer. Se Pilatos tivesse libertado Jesus, eles iam denunciar Pilatos, eles iam fazer tudo que eles tinham que fazer. Então, Pilatos, eu não estou justificando Pilatos ter entregue, não estou justificando a injustiça de Pilatos açoitar alguém sem ele mesmo achar que era culpado, eu não estou amenizando, não estou passando pano para Pilatos, não. Mas a gente tem claro aqui, que veio para os seus não reconheceram. E os seus não reconheceram dizendo que não tinham outro rei, a não ser César, né? Terminamos? Desculpa, hoje eu falei muito, né? Vocês me perdoem. É que esse texto é um texto que mexe muito comigo. Ele é muito forte, não é? Muito forte. Desculpa se eu interrompi a Esther, me perdoe. Me desculpa se eu interrompi a Dilza, me perdoe. Imagina, minha querida. Imagina, maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. Bom, vamos orar? Então, semana que vem nós não temos, a gente pula. Na outra semana nós estaremos aqui, se Deus quiser. Amém? Orem Amém. por mim, pela minha sogra, que nós estamos aqui animada com a viagem. Vou pedir para a Esther. Esther, pode orar? Posso. Então, beleza. Pai querido, a gente quer te agradecer porque as tuas misericórdias se renovaram para nós essa manhã. Não tem como a gente ver o dia amanhecer e não saber que nós temos esse Deus zeloso, amoroso, misericordioso, que enquanto nós dormimos, Ele ainda está conosco. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos enviou Jesus, que é a verdade. E por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, hoje nós sabemos disso. Porque Ele morreu por cada um de nós, porque Ele se tornou o nosso próprio pecado na cruz para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. Não existe uma outra forma, Deus, da gente estar diante do Teu trono e da Tua presença, se não fosse pela Tua graça e se não fosse pelo sangue de Cristo. Obrigada, Jesus. Nós queremos te agradecer a leitura do texto dessa manhã. Obrigada porque mais uma vez a gente reforça, olhando para Ti, nós vemos que não há como, Senhor, estarmos longe da Tua presença, porque só a verdade é que nos conduz, que nos anima, que nos conforta, que nos consola, que nos dá direção. E porque nós temos acesso à verdade, muitas vezes não sabemos, mas clamamos o nome daquele que é a verdade. E o Senhor esclarece o nosso entendimento e endireita as nossas veredas. Obrigada pela vida das minhas irmãs aqui, umas estão a caminho do trabalho, estão ainda em casa, mas nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida de cada uma, abençoa as suas famílias, e nós novamente queremos te pedir pela vida da Edith, sua viagem, da sua sogra para Portugal, que seja um tempo gostoso, Senhor Deus, de descanso, de lazer, um presente mesmo para a sogra da Edith, que ela possa se alegrar e que a Edith também se alegre com ela, que o Alexandre também, mesmo à distância, possa ver a sua mãe feliz e também isso alegre seu coração. Te peço também que o Senhor guarde toda a família da Edith enquanto ela viaja, abençoa a Carolzinha, o Rafa, a Ju, cuida deles, meu Pai, cuida do seu Antônio, e obrigada, Senhor Deus, pela vida da tua serva, e que ela volte em paz e em segurança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Eu Amém. vou terminar com uma frase que me veio à mente agora. Perdão, gente. Vou pregar o Evangelho. evangelho. Vou terminar só com essa frase. Pregar o evangelho é contar a história a partir da perspectiva de Deus. Acho que a gente podia guardar isso aí. Amém. Deus